Começa o jogo de mais um vídeo nosso da nossa cobertura de provas. É um prazer ter você aqui conosco novamente. Nesse vídeo falaremos um pouquinho sobre a prova da Santa Casa de São Paulo e as apostas que virão aí para a próxima prova, no caso, né? Meu nome é Daniel Zaidan, sou pediatra formado pela USP São Paulo e vou falar um pouquinho hoje das apostas dessa instituição que, para mim, juntamente ali com o Unifesp e com o USP Ribeirão, fazem parte da grande tríade das provas mais difíceis do nosso estado. É uma prova que ela tem um padrão mais puxado para memorização, provas por vezes com textos mais longos, casos clínicos mais complexos, mais tendendo ali para uma prova mais decoreba, mas é uma prova bem feita apesar de tudo, não se costuma cobrar muito rodapé de livro. Tem uma ou outra questão um pouquinho mais polêmica, geralmente são questões que envolvem atualidades, atualizações de conduta, doenças que foram muito frequentes, especialmente ali na emergência do serviço ao longo daquele ano. E é uma prova que tem uma vertente de emergências e de neonatologia bastante importante, bastante frequente, né? É uma prova que tem uma anel bem forte, especialmente no que tange ali a sala de parto, e é uma prova que tem a parte de emergências e emergências cobradas de uma forma um pouquinho mais difícil, bastante extensa. A Santa Casa basicamente tem um pronto-socorro que é uma porta aberta, que recebe todo um viés de pacientes, né? Um perfil de pacientes bem diverso, né? E frequentemente são pacientes que acompanham lá por diversas comorbidades, entre elas especialmente a anemia falciforme e a fibrose cística. Então, entre elas, né, assim como na USP tem essas comorbidades que recebem, entre elas a gente tem outros tipos de doenças corriqueiras, doenças comuns ali da infância, comuns entre aspas, né, emergências comuns da infância, bronquiolite, broncopneumonia, meningococcemia, enfim, e assim por diante. Então, basicamente, é uma prova muito focada nas emergências. Para a gente começar a falar, eu não poderia falar dela, da anemia falciforme, que é uma das comorbidades mais frequentes no pronto-socorro da Santa Casa e que ano passado já caiu uma questão que, inclusive, eu falei praticamente igualzinho nas apostas, vamos ver se repete esse ano. Basicamente, na anemia falciforme, a gente tem uma hemoglobinopatia resultante de uma alteração na cadeia beta da hemoglobina, na qualidade da cadeia beta da hemoglobina, que é resultante de uma substituição de um aminoácido na cadeia beta. Você tem a substituição de uma valina por um ácido glutâmico e isso resulta em uma HB mais hidrófoba, né? Ela tem tendência maior à polimerização e isso clinicamente se repercute em um aumento de radicais livres com aumento da oxidação das hemácias, disfunção endotelial porque participa ali, né, esse ciclo, né, de hemácias participa da síntese de óxido nítrico, então você tem uma menor síntese de óxido nítrico resultante desse processo e, portanto, com maior grau ali de disfunção endotelial, redução de meia-vida nas hemácias e tendência à polimerização, que servem de base para a fisiopatologia das complicações da anemia falciforme, especialmente eventos tromboembólicos em microvasculatura. Em última instância, a gente vai ter uma HB que ela vai se parecer mais ou menos com esse balãozinho aqui de fala de desenho animado, né, de desenho de quadrinhos, e ela vai ter essa mudança conformacional, adquirindo um formato em foice, e essa hemácia ali mutada, ela vai ser bastante suscetível à polimerização, resultando em trombose de microvasculatura, oclusão microvascular, em hipóxia, portanto, e menor síntese de óxido nítrico com lesão endotelial e disfunção endotelial, inflamação aguda e crônica, e é uma hemácia mais suscetível à hemólise. Quando a gente fala das complicações, basicamente 3 sintomas são frequentes: a febre, a dor e uma anemia que pode ser uma piora da sua anemia de base. Dentre esse guarda-chuvinha, a gente vai fazer aqui um ligue os pontos para tentar encaixar os principais sintomas com as principais crises. Dentro da febre, os sintomas principais, as crises principais que tem o sintoma como sintoma cardinal a febre, são a febre isolada propriamente dita, a síndrome torácica aguda e vez ou outra você pode encontrar no sequestro esplênico e na crise aplásica, mas de uma forma muito menos importante do que nessas duas aqui. Viu febre, tem que pensar principalmente em febre isolada e na síndrome torácica aguda e em menor grau o sequestro esplênico e a crise aplásica. Viu dor, independente da topografia, tem que pensar especialmente em STA, que resulta geralmente de uma dor torácica, crise álgica, e aí pode ser em diversas topografias do corpo, geralmente em lactentes você acomete mais membros superiores, mais especificamente os dedinhos e a mão da criança, fazendo a famosa dactilite isquêmica, que é a principal manifestação em lactentes, e uma dor abdominal de grande monta pode ser sugestiva de um sequestro esplênico pela esplenomegalia muito importante.
Quando a gente fala de uma anemia mais importante, a gente vai falar especialmente ali do sequestro esplênico e da crise aplásica, claro que cada um com a sua peculiaridade, mas basicamente essas duas são as que resultam mais frequentemente com a anemia muito importante. Além disso, a gente pode ter uma piora da anemia de base na síndrome torácica aguda, e isso pode ter repercussão no meu tratamento e na minha conduta clínica. Falando disso, eu vou falar um pouquinho ali das principais crises, a começar pela crise álgica. A crise álgica basicamente é uma falsemização em topografia de medula óssea, isso acomete mais em lactentes na região dos dedinhos das mãos, é a principal manifestação clínica no falcêmico e costuma ser a primeira manifestação clínica no lactente, especialmente nos menores de 6 meses, fazendo aquela dactilite isquêmica, que você tem um edema de mãos, pode ter um edema de pés também, com especialmente acometimento das articulações interfalangianas. A clínica é basicamente uma dor aguda, muito intensa, que pode ser migratória, e um edema articular também, que pode inclusive ter sinais flogísticos. Aqui, um ponto de diagnóstico diferencial bem importante é com o acometimento infeccioso das articulações, com uma osteomielite, que pode ser presente no paciente com anemia falciforme, mas, de certa forma, de uma forma bem mais prolongada, né? Sintomas bem mais prolongados. E na osteomielite do paciente com anemia falciforme, para um diagnóstico diferencial, a gente tem que lembrar sempre da salmonela como agente principal, como um dos agentes principais causadores aí dessa infecção. O manejo basicamente vai ser resolver algum desencadeante, não somente essa, mas todas as crises do paciente com anemia falciforme podem ser desencadeadas por quadros infecciosos, por desidratação, por hipoxemia, por alterações na temperatura. Então o nosso manejo inicial é a resolução do desencadeante. Lembrando que, apesar de ser associada à desidratação, a gente nunca deve hiperidratar esse paciente, a gente deve manter uma norma hidratação. E por fim, a analgesia, que ela segue uma escadinha de dor ali da OMS. Essa escadinha ela começa com analgésicos comuns, dipirona ou paracetamol, e anti-inflamatórios não esteroidais a depender da função renal prévia do meu paciente. Se necessário, a gente vai começar a escalonar. Problema de escalonar para esse segundo degrau de opioides fracos. Codeína, tramadol, opioides fracos são contraindicados em pacientes menores de 12 anos. Então temos um problema na pediatria que a gente não consegue utilizar essas medicações na maior parte dos casos. Então, frequentemente, a gente pula do uso de analgésico comum para o uso de morfina. E aqui não precisa ter medo. O controle da dor sempre vai ser a prioridade. Não precisa ter medo de usar morfina. A morfina pode ser utilizada ali na dose de 0,05 a 0,1 mg quilo dose, geralmente titulada conforme a dor, espaçada e prescrita conforme a dor, de 3 em 3, de 4 em 4, de 6 em 6 horas, e a gente vai fazer aí a escadinha também para descer, conforme essa resposta à dor para o desmame de morfina no manejo do paciente, isso mais em nível ambulatorial, mas para nível de PS, sempre utilizem ali a escala de dor para uma estimativa do quanto que eu vou ter que utilizar de potencial farmacológico de analgesia para esse paciente. Falando um pouquinho das crises que cursam com anemia, basicamente eu tenho a diferenciação clínica entre o sequestro esplênico e a crise aplásica, que caiu ano passado já inclusive uma anemia aplásica, uma crise aplásica, e são quadros que você tem uma anemia muito súbita. No sequestro esplênico, você tem um paciente que ele vai ter um aumento abrupto do baço e ele vai começar a sequestrar as hemácias circulantes. Então você vai ter uma anemia súbita muito profunda, frequentemente chegando ali a 2 a 3 de HB, e esse baço ele vai estar aumentado por estar represando as hemácias ali como se fosse um sequestro propriamente dito. Esse sequestro ele tem hora e momento para acabar, então geralmente ele se resolve ali com o passar do tempo, em torno de 48 horas, o baço ele devolve os reféns para a corrente sanguínea, mas enquanto isso você tem que estabilizar o seu paciente do ponto de vista clínico. Já na crise aplásica, você tem uma infecção pelo parvovírus B19, que tem um tropismo pelos precursores eritróideos da medula óssea, e aqui o baço ele não vai estar envolvido nessa fisiopatologia. Essa infecção ela resulta numa anemia aplásica por destruição do tecido vermelho, dos precursores vermelhos da medula óssea, e aí laboratorialmente o reticulócito é um bom parâmetro para você diferenciar. No sequestro esplênico, você tem a medula óssea funcionando em plenos pulmões, né? Então ela vai estar produzindo o reticulócito como forma compensatória dessa anemia tão aguda. Então você encontra laboratorialmente uma reticulocitose. Já na crise aplásica, a medula óssea ela está destruída, então você não tem produção de reticulócito para suprir essa anemia. Você pode ter uma reticulocitopenia, certo? Uma dica então para a gente pensar em sequestro esplênico, dor abdominal com anemia aguda e uma esplenomegalia diferente do basal do paciente. Geralmente no ambulatório você orienta os pais a palpar
esse baço para ter uma noção mais ou menos de quanto que ele está em relação ao basal. E aí já chega com essa queixa de que o baço aumentou, porque os pais já sabem palpar aonde está o baço e conseguem identificar. Isso é muito importante em lactente para a gente entender qual que é a fisiopatologia, qual que é a complicação apresentada por esse paciente. As anemias tipicamente costumam ser severas, atingindo 2 a 3 de HB, e o tratamento basicamente você esperar essa crise se resolver. Mas esse paciente ele geralmente vai estar instável, então você precisa fazer uma reanimação volêmica e transfundir concentrados de hemácias até a estabilização clínica do nosso doentinho e aguardar a resolução do quadro. Falando um pouquinho da crise aplásica, só para a gente resumir, é uma crise cuja fisiopatologia resulta numa infecção pelo parvovírus B19, que tem um certo tropismo pela medula óssea, né, pelos precursores eritroides da medula óssea. Então isso resulta em uma aplasia medular com reticulocitopenia pela falência na fábrica mesmo de precursores vermelhos. A clínica é de uma anemia súbita, frequentemente ali acometida por sintomas muito inespecíficos anteriormente, cefaleia, febre, artralgia, resultantes ali dessa infecção pelo parvovírus B19, mas geralmente não tem muitos sintomas floridos. O manejo basicamente é você também, de certa forma, análogo ao que a gente vê no sequestro esplênico, você tentar compensar o seu paciente do ponto de vista hemodinâmico, transfundir concentrado de hemácias até que ele esteja estável ou fazer uma reanimação volêmica. Aqui, também da mesma forma que o sequestro esplênico, você tem uma crise autolimitada. A diferença é que ela dura um pouquinho mais do que o sequestro esplênico, mas geralmente tem um prognóstico mais benigno, a não ser que isso atinja uma anemia muito profunda. E você consegue corrigir o quadro ali com base numa transfusão de hemácias bem indicada. A favorita das provas de residência, e que é uma das apostas aí para Santa Casa esse ano, é a STA, a Síndrome Torácica Aguda, que é uma das poucas doenças dentro da medicina que a gente parte de um exame radiológico para o seu diagnóstico. Eu preciso ter um infiltrado novo no raio-x de tórax, mais 2 dos sintomas de acometimento de via aérea inferior, sejam eles febre, desconforto respiratório, hipoxemia, tosse, dor torácica ou estertoração/sibilância. A síndrome torácica aguda ela é oriunda de uma falcização intrapulmonar, geralmente trigada ali como engatilhada por um quadro infeccioso, seja ele viral ou bacteriano, mas a gente nunca aguarda para poder ver, a gente nunca deixa de pecar pelo excesso, né? A gente peca pelo excesso na verdade e aposta mais que seja bacteriana, então a prescrição de antibiótico, inclusive caiu na Unifesp esse final de semana, é mandatória para a gente conseguir fazer ali a estabilização do nosso paciente com STA. Então, basicamente, o nosso guarda-chuvinha de condutas aí da STA, a nossa primeira camada vem aqui dos quadradinhos aqui em azul, a gente vai fazer analgesia se esse paciente estiver com dor, prover oxigênio para manter uma saturação ali acima de 94%, 95%, vou utilizar os antibióticos para tratamento do meu trigger infeccioso, e aí eu vou associar uma cefalosporina de terceira geração, como o ceftriaxone, e um macrolídeo pela cobertura ali de micoplasma e clamídia pneumoniae, como a azitromicina, por exemplo. Então, a ceftriaxone ácido é uma boa escolha para um paciente com STA. E por fim, na parte respiratória, eu associo à prescrição os broncodilatadores, como o salbutamol, pela alta chance, pela alta associação com hiperreatividade brônquica e fisioterapia respiratória também. Fiz tudo isso, não melhorou? Hora de começar a considerar a terapia transfusional, transfusão simples ou exsanguíneo transfusão. Geralmente a gente começa com uma transfusão simples e se esse paciente não melhora, a gente faz uma transfusão de troca. Ou se esse paciente estiver muito hemoconcentrado, a gente pode partir diretamente para uma transfusão de troca para evitar que esse paciente ele fique muito hiperviscoso. Falando um pouquinho de transfusão num paciente com anemia falciforme, a gente no geral evita ultrapassar 10 gramas por decilitro de hemoglobina pelo aumento da viscosidade sanguínea, podendo resultar inclusive num AVC, e a gente tem uma decisão geralmente que é uma escolha de Sofia, né? Você decidir entre transfusão simples e exsanguíneo transfusão. Geralmente a gente vai preferir exsanguíneo transfusão no AVC e na síndrome torácica aguda refratária, quando eu já tentei a transfusão simples e não deu certo, e se indicada a transfusão de sangue, eu vou preferir componentes filtrados e irradiados para evitar reações transfusionais, como a reação febril não hemolítica, em um paciente já previamente politransfundido. De forma resumida, as indicações são bastante controversas, mas basicamente quando o nosso paciente tiver sinais e sintomas de anemia, queda na sua hemoglobina basal em torno de mais do que 2 e quadros graves como hipoxemia bastante refratária. Beleza? Essas são aqui as nossas apostas para anemia falciforme na Santa Casa. Combinado?
Nosso segundo tópico é a doença de Kawasaki, uma vasculite bastante comum da infância que já caiu bem extensamente na prova da Santa Casa, justamente por conta ali do seu diagnóstico diferencial com outras doenças inflamatórias como a SINP, que recentemente não tem mais caído tanto em prova de residência pela diminuição da incidência de casos de Covid-19 nas crianças. Mas basicamente a doença de Kawasaki é uma vasculite de vasos de médio calibre, especialmente das artérias coronárias, e é a maior causa de doença cardíaca adquirida em países desenvolvidos. Ela geralmente acomete crianças menores de 5 anos, mas mais precisamente ali os menores de 3, 2 anos, e a sua etiologia ela é basicamente desconhecida. Pode ter um trigger infeccioso, mas não se sabe exatamente qual que é o ponto ali de gatilho para você poder desenvolver essa síndrome. Foi bastante discutido o ponto no qual o Covid-19, o vírus, o SARS-CoV-2, possa ser um trigger bem específico do Kawasaki, realmente parece que ele teve ali alguma associação, então sugere-se ali uma etiologia infecciosa, geralmente pós-viral, para o trigger, para o desenvolvimento do Kawasaki. A clínica clássica basicamente é uma febre por um tempo prolongado, pelo menos ali de 4 a 5 dias, e é uma febre que atinge graus altos ali, com difícil resposta aos antitérmicos. Esse paciente, ao longo do desenvolvimento do quadro, ele vai evoluir com outros critérios que a gente fecha para completar o quadro clínico da doença de Kawasaki, como alterações de membros, eritema palmar e plantar, e edema de mãos e pés, e descamação periungueal em fases mais tardias, que pode ser tanto nas mãos quanto nos pezinhos. Um exantema que é um exantema polimorfo, pode ser maculopapular, escarlatiniforme, geralmente no tronco e na região inguinal, e uma hiperemia conjuntival não exudativa, então um acometimento ocular também. Por fim, a gente pode ter alterações de lábios e de mucosa oral, com eritemas, fissura, hiperemia oral e a língua em framboesa, e uma linfadenopatia cervical com linfonodos acima de 1,5 cm, geralmente de forma unilateral. Esses que eu descrevi agora são os critérios clássicos de doença de Kawasaki. Para eles, eu preciso ter um critério sine qua non, que é a febre persistente por pelo menos 5 dias, associado a 4 desses 5 critérios que eu falei. Alteração de mucosa de cavidade oral, com a língua em framboesa ou fissuras labiais, hiperemia de mucosa, o exantema polimorfo, que geralmente é maculopapular, mas pode ser um eritema polimorfo, né, um eritema multiforme, uma linfadenopatia cervical, geralmente unilateral, com mais de 1 cm de tamanho, uma conjuntivite não purulenta bilateral, hiperemia conjuntival não purulenta bilateral, e alterações de extremidades, com edema e eritema na sua fase aguda, ou mesmo descamação na sua fase subaguda. Hiperemia conjuntival, edema de mãos, aqui nessa região, língua em framboesa e a descamação periungueal, alterações de extremidades, alteração ocular e a linguinha aqui em framboesa para a gente não esquecer. Dani, eu me confundo muito nos critérios diagnósticos, eu sempre lembro da febre, mas não lembro dos outros. Me ajuda a lembrar e a não esquecer disso nunca mais. Então, galera, a gente vai fazer aqui um mnemônico que é pra gente lembrar desse desenho aqui da infância, que são os Power Rangers, né? Os Power Rangers, quando eles iam combater o inimigo, né? Aquela Rita malvada, né? Que tinha aquela vilã lá, que eu era fascinado por aquele desenho. Eles falavam assim, é hora de morfar, tá! E aí todo mundo virava ali os seus Power Rangers e ia combater os vilões, né? O Gordon... Não, o Gordon era do bem, né? Eu fui corrigido nisso numa aula, eu falei que o Gordon era vilão, e aí um aluno me puxou de canto e falou assim, o Gordon era do bem. Então, vou me retratar aqui publicamente ao Gordon, o personagem dos Power Rangers. Você não é o vilão, você é do bem. Muito obrigado. Então, a gente tinha nesse momento que os Power Rangers iam combater o crime, essa frase famosa que eles falavam que era hora de morfar, certo? Mas aqui, como são 5 critérios de Kawasaki, eu vou tirar esse último R aqui para a gente poder lembrar dos outros, certo? Então a gente vai falar é hora de morfar, sem o R final. Mãos e pés edemaciados, olhos vermelhos, rache polimorfo, o F de framboesa e o A de adenomegalia, para a gente não esquecer dos critérios clássicos da doença de Kawasaki, beleza? Tive febre por mais de 5 dias, tive 4 dos 5 critérios, fechei o meu diagnóstico de doença de Kawasaki, vou começar a tratar meu paciente, especialmente com a intenção de reduzir esse processo inflamatório e de reduzir a mais temida complicação que é a formação de aneurisma coronariano. Então o tratamento agudo ele vai visar especialmente reduzir a formação de aneurisma coronariano, e isso é feito através da infusão de imunoglobulina, pelo menos ali 1 a 2 gramas por quilo. Essa é a primeira linha de tratamento e na refratariedade eu posso fazer uma segunda dose. Ainda está refratário? Posso entrar com corticoide ali para um Kawasaki não responsivo à imunoglobulina. Então o corticoide ele vem como uma segunda opção, um pulsinho ali de metilprednisolona.
Outra medicação que é bastante utilizada é o AS, em sua dose muito mais do que anti-inflamatória, para lá de anti-inflamatória, né? É uma dose que ela atinge ali pelo menos 30 a 50 mg quilo dia, e existem referências que falam até 80 a 100 mg quilo dia, e a gente mantém até que o paciente esteja febril por pelo menos 48 horas. Beleza? Então isso é bem importante e não pode esquecer para a prova da Santa Casa. Próximo tópico, as glomerulopatias acabam aparecendo bastante na prova da Santa Casa, começando por ela, pela síndrome nefrítica. É uma doença que ela é precedida por uma infecção estreptocócica, seja ela uma faringoamidalite ou uma infecção cutânea, um impetigo cutâneo. Então você tem o impetigo ou a faringoamidalite como principal trigger infeccioso, que são infecções resultantes que são infecções oriundas, né, de uma infecção pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, ou Streptococcus pyogenes. Esse Streptococcus ali nessa região, ele produz algumas toxinas que elas vão agir diretamente e se depositar em topografia renal, que são as toxinas SPEB e NAPIR, ou ele também pode fazer uma formação de imunocomplexos que vão se depositar nos glomérulos e vão ativar a cascata do complemento, vão recrutar ali o C3, vão ativar a cascata do complemento com o consumo de C3, que por sua vez vai recrutar polimorfonucleares e citocinas ali, formando uma reação inflamatória, uma glomerulonefrite, e esse glomérulo que ele era lisinho, todo bonitinho, ele vai ficar completamente povoado por uma infiltração de polimorfonucleares. Isso, em última instância, reduz o ritmo de filtração glomerular, ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona e aí a gente vai ter as manifestações clássicas da síndrome nefrítica. Além disso, essa inflamação ela gera um aumento dessa permeabilidade glomerular e você tem hematúria e proteinúria em um grau mais discreto e como manifestações cardinais também dessa doença. Então, uma forma bem esquemática, a infecção por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, ou amidalite ou impetigo, algumas semanas depois, 1-2 semanas depois da amidalite ou até 6 semanas depois do impetigo, causa esse depósito glomerular de imunocomplexo in situ, infiltra os polimorfonucleares e recruta citocinas inflamatórias. E além disso, você tem a deposição da própria toxina, gerando um efeito pró-coagulante ali, corroborando ainda mais para a fisiopatologia da doença. Isso leva a uma inflamação glomerular, essa aqui, que reduz o ritmo de filtração glomerular. Em última instância, você vai ter ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, com edema e hipertensão, e aumento da permeabilidade glomerular com hematúria principalmente. E você pode ter algum grau menor, pequeno, né, em comparação com a síndrome nefrótica, de proteinúria também. Então essa é a tríade da síndrome nefrítica: edema e hipertensão por retenção hidrossalina e a hematúria resultante do processo de inflamação glomerular. Então você tem uma criança com edema que não é um edema mais súbito, menos insidioso do que é na síndrome nefrótica, por exemplo, com essa hematúria que pode ser macro ou microscópica. Quando a gente fala da síndrome nefrítica, as principais complicações elas são associadas à retenção hidrossalina e ao quadro hipertensivo associado. Então você pode ter disfunção de órgão-alvo resultante da hipertensão, como insuficiência cardíaca congestiva, e até mesmo outros graus de emergência hipertensiva, com lesão renal aguda, edema agudo de pulmão e assim por diante. Por essa diminuição de filtração glomerular, uma outra complicação que você pode ter também é a lesão renal aguda e necessidade de terapia renal substitutiva. Então, dentre as complicações da síndrome nefrítica, as principais são as resultantes da congestão e da hipertensão arterial sistêmica, com edema agudo de pulmão, ICC ou até mesmo acidente vascular encefálico ou a encefalopatia posterior reversível, uma causa de déficit neurológico associada a uma encefalopatia hipertensiva, certo? É comum da gente ver também na síndrome nefrítica. Resuminho do tratamento, basicamente eu vou fazer uma dieta hipossódica com restrição hídrica, justamente para a gente conseguir impedir esse mecanismo do sistema renina-angiotensina-aldosterona de retenção hidrossalina. De forma individualizada, eu posso fazer uma restrição proteica de potássio. Esse paciente ele vai manter um repouso por conta da sua tendência a complicações hipertensivas e, obviamente, eu vou erradicar a sua infecção estreptocócica. Posso utilizar penicilina benzatina ou amoxicilina para evitar que esse paciente ele tenha ali uma perpetuação desse quadro infeccioso e, inclusive, evitar que ele tenha, por exemplo, febre reumática. Para manejo das complicações, eu vou utilizar diuréticos ou antihipertensivos. Os diuréticos eu reservo para casos de sintomas congestivos ou para uma hipertensão mais resistente e antihipertensivos nos casos de hipertensão arterial sistêmica moderada ou grave.
Por outro lado, a síndrome nefrótica ela resulta de uma podocitopatia, ou seja, os podócitos são as células que fazem as fenestrações da barreira de filtração glomerular e eles sofrem uma alteração estrutural que abre, de certa forma, a barreira de filtração glomerular para passar o que não passaria habitualmente, especialmente proteínas. Quando eu falo de proteínas, entendam principalmente a albumina, mas não somente a albumina. Então a gente vai ter uma albuminúria, uma proteinúria, especialmente as custas de albumina, mas não somente ela, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o mecanismo principal é essa hipoalbuminemia resultante da proteinúria. Então a gente vê uma hipoalbuminemia laboratorial e a gente vê uma proteinúria que ela atinge graus nefróticos. Quando eu falo de graus nefróticos, eu falo de uma relação proteína-creatinina na urina maior ou igual a 2, ou seja, está excretando muito mais proteína do que deveria excretar durante o basal, ou uma proteína quantitativa maior do que 50 mg quilo dia numa urina de 24 horas, ou um teste qualitativo, uma fitinha urinária com uma urina 3 ou 4 cruzes que vai se correlacionar bastante a esses outros dois parâmetros. A albumina ela é bastante responsável pela pressão oncótica do plasma. Então, se eu tenho uma hipoalbuminemia por perda, eu vou ter um edema, dessa vez aqui, resultante da diminuição da pressão oncótica, e não pela retenção hidrossalina, como a gente tem lá na síndrome nefrítica. Por fim, eu tenho uma outra manifestação que é a dislipidemia. Esses pacientes eles têm uma elevação de triglicérides, de LDL e uma diminuição de HDL, resultante de uma ativação ali de um mecanismo compensatório pela perda de proteínas pela urina e também redução do clearance das apolipoproteínas. Manejo do paciente com síndrome nefrótica. Lembrar que ele é um paciente, via de regra, hipovolêmico porque ele perde líquido para o extravascular, ele é um paciente mal distribuído. Seu manejo ele envolve a dieta hipossódica, mais na intenção de eu não piorar a retenção salina desse paciente, não acrescentar um mecanismo a mais de edema para ele. Eu mantenho a ingesta de líquidos, porque esse paciente primariamente ele é hipovolêmico, né? 95% deles são hipovolêmicos. E aí o meu tratamento, caso eu tenha confirmado a principal etiologia da pediatria, que é a doença por lesão mínima, né, que é esse protótipo que a gente discorreu até agora, é com corticoterapia, prednisona ou prednisolona, 60 mg por metro quadrado de superfície corpórea, por um período mínimo aí de 4 a 6 semanas, com desmame progressivo depois. Indicação de reposição de albumina na emergência, especialmente em instabilidade hemodinâmica, hipovolemia, hemoconcentração, instabilidade hemodinâmica, mas outras indicações incluem os derrames cavitários significativos, derrame pleural, ascite de grande monta e edema testicular nos meninos também, porque você pode ter a torção testicular como consequência desse processo de edema testicular. Basicamente, as complicações da anemia falciforme elas vão girar em torno da perda de outras proteínas que não somente a albumina pela urina e vão girar em torno das infecções e da trombose. Infecções essas justificadas pela perda de fatores ali de imunoglobulinas e de fatores de defesa pela urina também e a trombose justificada ali pela perda de fatores de coagulação pela urina também. As infecções das principais que a gente tem que lembrar são a PBE, a pneumonia e a meningite. Lembrar da PBE em um paciente com aumento de ascite, dor abdominal e febre, e lembrar dos eventos trombóticos, a trombose venosa central, a trombose de veia renal e o tromboembolismo pulmonar também. A trombose venosa central causaria uma cefaleia bem importante com déficit neurológico, e isso é bastante frequente de ser cobrado em provas de residência. Não esqueçam desse protótipo aqui de evento trombótico no paciente no paciente com síndrome nefrótica. Beleza? Então percebam as nuances de cada uma delas. A Santa Casa gosta bastante de cobrar esse tipo de raciocínio. Nosso próximo tópico, teste de triagem neonatal, e entre eles eu vou falar um pouquinho das mudanças no teste do coraçãozinho, indicado para recém-nascidos com mais de 34 semanas de idade gestacional, assintomáticos e preconizado ser feito entre 24 a 48 horas de vida. A gente conecta uma pontinha do sensor no membro superior direito, que é o pré-ductal, e compara com uma pontinha nos membros inferiores, que é a saturação pós-ductal. Antigamente, a gente tinha um fluxograma de interpretação do Ministério da Saúde que era feito mais ou menos da seguinte forma. A gente fazia o teste, colocava o oxímetro no membro superior direito em algum dos membros inferiores, e aí para a gente considerar normal, essa saturação nos dois tinha que ser maior ou igual a 95%, e eu também tinha que ter uma diferença menor do que 3% entre as medidas. Isso era considerado normal, esse paciente ia de alta para um segmento de rotina.
Para ser considerado incorreto, eu poderia ter ou uma saturação absoluta menor do que 95% ou uma diferença maior ou igual a 3% entre as medidas. Então, por esse fluxograma, se eu tivesse um 96 e um 99, por exemplo, eu tinha um teste alterado. A conduta nesses casos é aquecer as extremidades para evitar interferência de perda de calor, né, de cianose de extremidades, e repetir outra oximetria em 1 hora. Se continua alterado, eu faço o ecocardiograma para esse paciente e não vou dar alta até esclarecimento diagnóstico. E se ele normaliza, né, próximo ao que seria aqui, eu mando esse paciente para o segmento neonatal de rotina. Isso era o fluxograma antigo. Agora, né, e eu coloco os dois justamente porque pode ser que a prova traga algum dos dois, alguma das duas referências. Mas o mais utilizado hoje em dia é o fluxograma do teste do coraçãozinho pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Agora, fica um pouquinho mais complexo da gente interpretar. Eu tenho um valor que ele é alterado logo de cara e eu tenho um valor que ele é intermediário que eu tenho que repetir da mesma forma que eu fazia aqui, mas eu tenho uma gordurinha de chance a mais. Eu tenho uma segunda chance para esse paciente poder me mostrar um resultado normal ou alterado. Eu faço o teste da mesma forma, as mesmas indicações, e eu faço exatamente igual, só que a interpretação muda, a interpretação é diferente. Se logo de cara eu tenho uma saturação menor ou igual a 89%, perdeu tudo. Teste positivo, eu vou suspender a alta desse paciente e eu vou fazer o ecocardiograma desse paciente. Por outro lado, se eu tenho um teste com uma saturação maior ou igual a 95% e uma diferença menor ou igual a 3%, eu já considero direto como um teste negativo e esse paciente vai para o segmento de rotina. Notem essa diferença crucial porque pode ser uma pegadinha na prova. Para o Ministério da Saúde, o 3% ele entra como alterado. Para a SBP, o 3% ele entra como normal, tá bom? Então, cuidado com a diferença de 3%. Olhem sempre a referência para vocês não caírem em pegadinha na hora da prova. Agora, percebam que eu tenho dois extremos, menor ou igual a 89% e maior ou igual a 95%. E essa diferença aí menor ou igual a 3%. Se eu tenho uma saturação ali no meio, entre 90% e 94%, ou se eu tenho uma diferença maior ou igual a 4%, eu tenho um teste intermediário. Não consigo falar que está alterado, mas também não consigo falar que está normal. Da mesma forma que o anterior, eu vou aquecer as extremidades e repetir depois de 1 hora. Se ele for para qualquer um dos caminhos dos extremos, eu vou interpretar como os extremos, menor ou igual a 89%, teste positivo, suspende a alta e encaminha esse paciente para o ecocardiograma. Saturação normalizou, diferença menor ou igual a 3%, também teste negativo e vai para o segmento de rotina. Agora, se ele continua no intermediário, eu faço uma segunda chance, eu dou uma segunda chance para esse paciente antes de considerar esse teste como positivo, como alterado. Então aqui é basicamente você dar uma chance para o seu ex-namorado, para a sua ex-namorada. Deu uma pisada na bola mais ou menos, dá uma segunda chance, né? Pisou na bola de novo? Ah, tadinho, né? Dá mais uma chance aqui para você conseguir justamente definir se ele realmente merece ali a sua atenção, então merece o seu segmento de rotina, ou se você vai mandar lá para o lugar que você preferir, para casa de onde você preferir, né? E continuar ali no seu teste completamente alterado. Então aqui ó, a Sociedade Brasileira de Pediatria foi mais boazinha e deu uma segunda chance em relação ao que a gente consideraria do Ministério da Saúde, certo? Então 2 chances aqui e notem também essa diferença dos 3% que é bem importante entre um fluxograma e o outro. Beleza? A Santa Casa gosta bastante de cardiopatia congênita, mas geralmente isso esbarra no teste do coraçãozinho e na crise de hipoxemia da tetralogia de Fallot, que eu vou falar nas nossas dicas de última hora. Perfeito? Agora, essa minha aposta ela é uma aposta um pouquinho quente. Por quê? A Santa Casa é um cenário de emergência que tem bastante casos de porta aberta, né? E esse ano eles tiveram bastante casos ali de cetoacidose diabética. Então, é uma aposta aí para esse ano, tem caído também nas provas de residência. Então, é uma doença que ela pode aparecer ali, uma emergência, né, endocrinológica que pode aparecer ali na sua prova. Basicamente, a cetoacidose diabética ela se instaura quando eu tenho uma deficiência insulínica progressiva que ela vai ter uma piora bastante brusca ao longo do tempo. É um paciente que ele já pode ter o diagnóstico de DM1 prévio ou ele pode sofrer o que a gente chama de primodescompensação. Na primodescompensação, você tem um estágio de insulinopenia relativo que você começa a ter ativação dos mecanismos contrarreguladores, mas inicialmente o paciente ele é pouco sintomático ou começa a ter uma tendência maior
a oligossintomatologia propriamente dita. Então é um paciente que ele vai começar a ter uma poliúria, uma polifagia, que ele vai começar a ter ali uma polidipsia, uma ingestão aumentada de líquidos, e isso no ponto que descompensa, que essa deficiência insulínica ela se agrava, esse paciente ele vai começar a ter um quadro de desidratação mais acentuado, resultando no ponto final que é a cetoacidose diabética. Então, conforme avança a deficiência insulínica progressiva, eu tenho uma ativação dos hormônios contrarreguladores para manter uma glicemia dentro do normal, apesar de o corpo não estar entendendo aquela hiperglicemia sanguínea como uma hiperglicemia, porque não está entrando ali a glicose dentro das células, então ele entende como se estivesse faltando glicose, e daí ele ativa as vias contrarreguladoras, com lipólise, com glicogenólise e com gliconeogênese. A lipólise ela faz uma cetogênese aumentada e a glicogenólise e a gliconeogênese provocam ali um aumento da sua hiperglicemia já de base. Então você tem como dois pontos principais de descompensação da cetoacidose, uma cetogênese aumentada, que aumenta o nível de ácidos cetóticos ali no sangue, e essa glicosúria levando a diurese osmótica, levando à perda de líquido. Então você tem uma desidratação por essa diurese osmótica e uma acidose metabólica resultante ali dessa produção de cetoácidos. Além disso, você tem, por conta da insulinopenia e da desidratação, maior chance a distúrbios hidroeletrolíticos também, especialmente hipocalemia. Perfeito? Existe uma atualização de 2022 na definição de cetoacidose diabética pelo protocolo do SPAD, que ela basicamente mudou pouca coisa, né? O cerne, o grande cerne da questão, ele se mantém, mas basicamente eu preciso ter cetose, acidose e diabetes. Diabetes, hiperglicemia maior aí do que 200 mg por decilitro, acidose com pH menor do que 7,3 ou um bicarbonato menor do que 18 e a evidência de cetonemia ou de cetonúria significativa para você fechar a cetoacidose diabética. Pilares do tratamento da cetoacidose diabética. O primeiro de tudo é reestabelecer a volemia desse paciente. A desidratação ela é profunda, esse paciente ele tem instabilidade circulatória e aí eu tenho um paciente que ele precisa dessa correção do déficit de volume como primeira medida imediata na cetoacidose diabética. Em segundo vem a correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, especialmente a hipocalemia, e em terceiro vem a normalização da glicemia para esse paciente sair da cetoacidose. Restabelecer a volemia é através de hidratação com fluidos isotônicos, soro fisiológico especialmente. A gente pode fazer essa reposição com 10 a 20 ml por quilo em 20 a 30 minutos se esse paciente tiver sinais de instabilidade, ou eu posso fazer de uma forma um pouquinho mais lenta se ele não tiver sinais de instabilidade, certo? Então faço em torno ali de 20 ml por quilo por hora. Mas geralmente a gente esbarra ali na instabilidade circulatória e eu faço uma alíquota um pouquinho mais intensa de fluido para esse paciente. E aí eu vou acrescentar glicose num soro de manutenção quando a glicemia normalizar ali para baixo de 250 mg por decilitro. Conforme esse paciente ele vai saindo da cetoacidose, eu vou colocar um fluido de manutenção, se ele já tiver corrigido a sua volemia, e esse fluido de manutenção ele eventualmente vai ser substituído pela dieta via oral. Lembrar que nesse fluido de manutenção eu acrescento a glicose conforme cair ainda mais a glicemia, em torno ali de 250 mg por decilitro. O segundo passo, ali na segunda hora do manejo da cetoacidose diabética, é a correção hidroeletrolítica. A gente vai corrigir, perdão, na primeira hora, na primeira para a segunda hora, é a correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, especialmente do potássio. Por conta da acidose, eu vou ter um shift intra e extracelular de potássio, no qual eu vou ter um deslocamento de H+ para dentro da célula e em troca ela vai expulsar um potássio ali para poder equilibrar essa carga catiônica. Isso resulta em um nível falsamente elevado de potássio. No momento que eu faço a insulina, e um dos efeitos da insulina é fazer uma entrada de potássio para dentro da célula, esse nível de potássio que estava falsamente elevado, ele vai despencar e esse paciente pode fazer uma hipocalemia, resultando em arritmias e podendo resultar inclusive em óbito. Então, corrigir a hipocalemia é bastante importante. Eu tenho tanto uma perda pela diurese osmótica e pelos vômitos, quanto uma potencial diminuição no momento que eu começar a insulinoterapia. Então, eu corrijo inicialmente ali esse potássio antes mesmo de eu fazer a reposição de insulina, especialmente se esse potássio estiver ali menor do que 2,5 do que 3, que aí eu faço inclusive uma correção mais rápida, né? Se estiver menor do que 5,5 a 6, está indicada a reposição de potássio. Mais do que isso, e se o paciente não estiver apresentando diurese, eu não posso repor potássio, porque aí eu posso resultar numa hipercalemia, que também não é desejável. Então a reposição está indicada se o potássio for menor do que 5,5 a 6 e se o paciente estiver apresentando diurese. A diferença é que se for uma hipocalemia mais grave, eu faço uma correção mais rápida, cerca de 0,5 mEq por quilo por hora. Se ela estiver num nível
ali acima de 3, 3,5, eu posso fazer ali no fluido de manutenção de 40 mEq, 20 a 40 mEq por litro nesse fluido para poder ampliar ali o tempo de correr esse potássio para o meu paciente. E por fim, mas não menos importante, a correção da glicemia também é crucial para a gente conseguir estabelecer ali a saída desse paciente da cetoacidose. E a gente faz isso através de duas formas. O mais recomendado pelo SPAD de 2022 é fazer essa reposição da insulina via endovenosa de 0,05 a 0,1 unidades por quilo por hora. A queda esperada varia muito de acordo com a literatura, mas gira em torno ali de 50 a 75 miligramas por decilitro por hora, e a gente vai tateando ali conforme esse paciente ele tenha, ele consiga ter essa queda esperada. A gente vai tateando nessa bomba de infusão. Existem protocolos que fazem com insulina subcutânea, não é o caso ali da Santa Casa, mas só para vocês saberem, de 0,1 unidades por quilo de insulina rápida ou ultra rápida de 1 em 1 hora. Não é o caso da Santa Casa, mas para vocês saberem que existe esse tipo de prescrição também. A gente faz a transição, depois que o paciente saiu da cetoacidose, da insulinoterapia endovenosa para a insulina subcutânea com NPH e com regular, uma vez que esse paciente tenha saído da cetoacidose. Mas o manejo da emergência, ele geralmente é feito de forma endovenosa até que esse paciente saia da cetoacidose. Beleza? Então, só para a gente relembrar, os 3 pilares: reidratar esse paciente como prioridade, em seguida corrigir os seus distúrbios hidroeletrolíticos, para então, na segunda hora, fazermos a correção da glicemia com a insulinoterapia. Beleza? Estamos juntos até o final da nossa etapa de cobertura de provas. Lembrem que faremos as dicas de última hora na véspera da Santa Casa, ali no período da manhã. Nos sigam no Instagram, @medei.residenciamédica, caso tenha alguma dúvida. Não se esqueçam que é uma etapa bastante difícil, vai ser um final de semana bastante intenso, mas vocês não estão sozinhos, estamos juntos com vocês por todo esse processo, beleza? Boa prova para vocês, espero que tenham gostado da aula e aquele abraço. Depois me contem se eu acertei, eu vou estar de olho também. Aguardo, porque ano passado eu carimbei algumas ali na Santa Casa. Espero que esse ano feito se repita. Mais algumas outras informações eu passo nas nossas aulas de dicas de última hora. Até breve e boa prova para vocês.